Você já leu um texto bíblico que te surpreendeu? Você já leu um texto bíblico que de repente lhe impactou e você falou assim: uau, eu não sabia que tinha isso na Bíblia, e de repente você ficou realmente surpreso com o que está sendo ensinado, com aquilo que é a vontade de Deus para o ser humano? Isso já aconteceu com você? Olha o que a Bíblia diz sobre a questão da pena de morte, sobre a questão de um assassinato. Eu vou ler para você Gênesis capítulo 9, versículo 6. Olha só. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus o homem foi criado. O homem que mata alguém, o seu próximo, ele demonstra o seu desprezo para com Deus e também para com o próximo. Quem não valoriza a vida, aquele que menospreza a criação do Criador, o texto bíblico deixa muito claro, essa pessoa ela deve ser eliminada. Se você for ver, por exemplo, o livro do Êxodo, no capítulo 21, nós temos também uma série de ensinamentos sobre as pessoas que cometem algum tipo de crime. Olha o que diz o livro do Êxodo, no capítulo 21, no versículo 12 ao 17. Olha só. Quem ferir a outro homem e causar a sua morte, será morto. Se não lhe armou cilada, mas Deus permitiu que caísse em sua mão, eu te designarei o lugar do qual se possa refugiar. Ou seja, o Senhor, ele criou em sua terra, ali em Israel, algumas cidades chamadas cidades de refúgio, aonde que, se alguém cometesse um crime que não fosse um crime premeditado, ele poderia ir para este local e ele não seria punido com a morte. Porém, é claro, ele iria ser julgado. E se realmente fosse dentro do julgamento, visto que ele não cometeu tal crime por maldade, então ele seria livre, sairia impune. Porém, é claro que dentro do julgamento, visto que aquele homem realmente cometeu o crime de forma premeditada, por seu menosprezo pela vida, esse homem deveria ser entregue às autoridades. E naquela época, ele deveria ser entregue para ser morto, na verdade. E naquela época, quem faria a punição era a própria família. Era a permissão de Deus que a própria família tirasse a vida daquele que matou, né, o seu ente querido, ok? Quando a Bíblia fala de um crime, que a pessoa cometeu um crime sem querer, seria como nos dias de hoje, de repente você engatasse a ré do seu veículo e infelizmente passasse alguém atrás e você ali o atropelasse e viesse a morrer. Então você não foi culpado por aquele crime. Mas se for um crime premeditado, fruto da maldade, e então essa pessoa deve ser punida com a morte. Continuando, olha só. Versículo 14. Se alguém matar outro por astúcia, tu arrancarás até mesmo do meu altar para que morra. Então se ele estivesse na cidade de refúgio, ou estivesse lá no altar preso, ao altar tem uma lei que fala sobre isso, ninguém poderia matá-lo, mas se ele cometeu um crime realmente vergonhoso, deveria ser arrancado até do altar. Versículo 15. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. 16. Quem raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Então as pessoas que cometem esse sequestro deveriam ser mortas também. E o 17, quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe também será morto. Então as pessoas que cometessem tais crimes deveriam ser punidas com a morte, ok? Agora o que diz o Novo Testamento sobre isso? Olha o que diz o texto de Romanos no capítulo de número 13. A partir do versículo 3, eu vou ler aqui apenas 2 versículos. Porque os magistrados, está se referindo às leis, aos poderes, no caso aqui da polícia, diz aqui que eles não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Agora olha o que diz o 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, porque entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. No Novo Testamento isso. Não é sem motivo que ela traz a espada, pois ela é ministro de Deus, vingador,
para castigar o que pratica o mal. Então, até no Novo Testamento, através aqui da carta de Paulo aos Romanos, nós temos aqui o respaldo para a pena de morte. Então ela traz a espada, ela é vingador, dentro do mesmo princípio do Antigo Testamento, o vingador de sangue, para aquele que praticou o mal, falando-se do crime hediondo, do crime vil, do crime sem respeito pela vida, do crime das pessoas que matam por mero menosprezo, não estão nem aí. Então essas pessoas devem ser punidas com a morte. Olha agora, esse texto aqui é maravilhoso. Livro de Números, último texto para a gente encerrar, no penúltimo capítulo, capítulo 35, no versículo de número 33. Eu vou ler o 31. Vou ler o 31 primeiro. Eu quero deixar bem claro que essa é a forma como se purifica a terra. É o que está escrito aqui. Como purificar a terra? Como limpar a terra? Preste atenção nisso. Primeiro, não aceitareis resgate pela vida do homicida, ou seja, pagar, né, o resgate seria, aqui nesse caso, trazendo para os nossos dias de hoje, é quando você paga lá na delegacia para que a pessoa possa sair ilesa e depois ela vai ser julgada posteriormente. No caso aqui do assassino, do homicida, não pode se pagar. Em hipótese alguma, não se aceite o pagamento. Ele tem que ficar lá e até ser julgado e posteriormente ser punido se provar, né, o seu crime ali de forma hedionda, ok? E aí continua. O versículo de número, eu vou pular para o 33. Olha só. Não profaneis a terra. Como se purificar a terra? Não profaneis a terra em que você está. O sangue profana a terra. E nenhuma expiação pode ser feita pela terra. Então eu vou repetir, ó. O sangue, ele profana a terra. Então a pessoa que foi assassinada está profanando a terra que Deus criou. E aí assim, e nenhuma expiação pode ser feita pela terra. Ou seja, nenhuma purificação pode ser feita pela terra. A não ser, olha só, exceto pelo sangue de quem a derramou. Então, não profaneis a terra em que estais. O sangue profana a terra e nenhuma expiação pode ser feita pela terra, por causa do sangue que nela foi derramado, a não ser pelo sangue de quem a derramou. A forma de se limpar a terra, de acordo com o texto bíblico, é que o assassino seja punido com a morte. Se isso acontecer, será que as coisas seriam diferentes? Será que as pessoas iam matar assim de forma deliberada, sem um pingo de respeito pela vida? Mostrando o seu menosprezo total pelo ser humano e menosprezo total pela vida que foi criada por Deus, o menosprezo por Deus que deu a vida? Então, o texto bíblico diz que a forma de se limpar a terra, de se purificar a terra, é que o assassino seja morto. Eu estou lendo aqui no texto bíblico, estou apenas expondo o mandamento de Deus aqui no Antigo Testamento. É diferente do cristão, tá? Que de repente está sofrendo perseguição por causa do evangelho. Essa pessoa tem que suportar, né, e pedir graça a Deus. É uma coisa. Outra coisa é a pessoa que cometeu um crime hediondo dentro das Escrituras, com respaldo ainda no Novo Testamento. A pessoa, ela deve ser punida com a morte, tá bom? Tá aí. Deus abençoe, não deixe de se inscrever no canal, divulgue também esse vídeo, ok? Deixa aí seu comentário e vamos sim respeitar a vida, vamos sim respeitar o ser humano, independente de qualquer coisa. As leis estão aí para serem cumpridas, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão da corrupção que existe no meio judiciário, no meio policial, não vou entrar nessa questão. Mas independente disso, vamos cumprir, vamos ser justos, vamos ser honestos, porque essa é a vontade de Deus para todo aquele que o serve, para todo ser humano, essa é a verdade. E eu repito, a forma de se limpar a terra, de se purificar a terra, é com a morte de quem cometeu o crime hediondo, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.